Fala pessoal, tudo bem? Saudações vascaínas. Vamos aqui começar esse pós-jogo de Vasco 2, Bragantino 2, Campeonato Brasileiro, São Januário. Um resultado frustrante, né? Acho que todo mundo hoje esperava 3 pontos, todo mundo esperava hoje uma vitória do Vasco. Eu particularmente esperava mais ainda uma vitória do Vasco, por hoje ser o dia do meu aniversário. Então, se o Vasco vencesse hoje, o meu dia seria um pouquinho melhor. Mas não deu, né? Não deu muito por conta de falhas individuais, né? Eu acho que o Vasco hoje, não concordo ali com a escalação do Rafael Paiva, poupando alguns jogadores, né? Ele hoje tira Lucas Piton, entra com Vitor Luiz, poupa o Verratti, né? Que ali, na minha visão, talvez seja o maior ponto de crítica, né? Não entrar com o Verratti. O Verratti hoje é o principal jogador do Vasco, né? O Verratti hoje é quem faz a diferença a nosso favor. Ele decidiu poupar o Verratti e achei o GB hoje muito perdido ali no primeiro tempo, sem ter a referência do Verratti. E o Vasco também sentiu isso. Cara, mas o Vasco não venceu hoje por conta das falhas individuais, né? O Bragantino também poupou alguns jogadores, mas a gente já vem falando aqui no canal e rede social, a gente vê a torcida do Vasco reclamando, etc e tal. Todo mundo já se ligou assim que a defesa do Vasco é muito frágil, né? Os zagueiros que o Vasco tem hoje são muito frágeis. Michael e Léo Pelé não dá para confiar. Todo jogo tem alguma falha de zaga do Vasco e a gente acaba deixando pontos escaparem aí por conta de falhas individuais de zagueiros. E hoje foi mais um jogo assim, cara. O gol que o Vasco leva no primeiro tempo, né? O primeiro gol do Bragantino, foi uma displicência assim inacreditável, né, do Léo Pelé. Inacreditável. Eu não consigo entender assim o que passa ali na cabeça do Léo Pelé, porque a bola estava completamente dominada por ele. Ele podia, cara, tá sendo pressionado, bota para escanteio, bota para lateral, dá um bicão, faz alguma coisa. Mas ele fica cercando a bola, o cara do Bragantino foi mais rápido que ele, rouba a bola dele, toca pro meio da área e o Vasco leva o gol. Então assim, um gol totalmente por conta da falha do Léo Pelé e compromete aí com toda certeza a sequência da partida do Vasco. Primeiro tempo muito ruim do Vasco, assim, a gente não dava indícios que o Vasco poderia virar a partida, mas no segundo tempo o Vasco voltou um pouco melhor, com o Verratti em campo, algumas substituições, e o Vasco até chega a virada, né? O Vasco empata o jogo e depois consegue a virada cara, é até difícil de verdade, é até difícil falar, né? Porque assim, primeiro gol do GB, o GB que não estava bem ali no primeiro tempo, mas faz o gol do empate, aí a torcida inflama, todo mundo vai para cima e tal, e o Vasco chega a virada com o Adson, e era um momento que o Vasco dominava a partida, né? O Vasco estava muito melhor no jogo do que a equipe do Atlético Goianiense, já tô pensando na terça-feira, né? Da equipe do Red Bull Bragantino, cara, inacreditável o Vasco ter cedido o empate, porque assim, era um jogo que não acontecia absolutamente nada, né? O Vasco virou o jogo com o GB, com o Alisson, e era um jogo completamente dominado, assim, que a gente não via, enfim, nada acontecendo, nem do Vasco fazer o terceiro gol ou do Bragantino empatar, mas já aos 43 do segundo tempo, e mais uma falha defensiva, né? Mais uma falha defensiva do Vasco. O cara do Bragantino chega sozinho ali para poder finalizar, e aí o gol do empate no finalzinho que deixa esse resultado com um gosto de frustração, né? Acho que o resumo é esse, né? Frustrante demais o resultado hoje. Acho que até pela ocasião do jogo, né, de estar vencendo até os 43, 44 do segundo tempo, todo mundo esperava ir embora com os 3 pontos. Então, é lamentar e ligar o sinal de alerta, porque é mais um jogo que o Vasco não performa bem, né? O Vasco não fez uma boa partida hoje, assim como não fez também nas últimas 3, 4 partidas aí, juntando Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. O Vasco entra numa sequência também agora de 4 jogos sem vencer. Então, assim, é uma sequência preocupante. Eu acho que o Rafael Paiva tem que rever um pouquinho ali o trabalho. Ele teve uma sequência muito boa de 4 vitórias seguidas, mas depois a coisa saiu um pouquinho do controle, né? E o Vasco nesse momento vive um viés de baixa, né? Acho que o Vasco nesse momento está vivendo um viés de baixa e isso é bastante preocupante, porque os times ali da parte de baixo também estão começando a pontuar
e a gente tem que ligar o sinal de alerta. Não pode, né? Não pode deixar 2 pontos escaparem como escapou hoje contra o Red Bull Bragantino, porque vai fazer falta, e a gente sabe que quando a coisa começa a apertar para o nosso lado ali, a pressão é muito maior. No mais, é mais uma partida decepcionante do Vasco. Estou decepcionado, é claro, né? Por hoje, meu aniversário, eu queria que o Vasco vencesse, eu queria nesse momento estar aqui comemorando com vocês, mais uma vitória, Vasco bem, mas enfim, um gosto de frustração com toda certeza. Acho que o campo hoje, mais uma vez, mostrou, né, pro nosso Marcelo Santana, diretor de futebol, que chegou dizendo que, sobre contratação, o campo que vai mostrar, o campo que diz se a gente precisa contratar ou não. Acho que hoje, mais uma vez, o campo mostrou que precisa contratar, principalmente precisa contratar zagueiro, né, porque, mais uma vez, o Vasco acaba deixando pontos escapar por conta de falha individual da zaga. Não tem condições, o Léo Pelé ser zagueiro titular do Vasco. João Vitor tem que voltar logo, mas quando o João Vitor voltar, a gente tem que ter um zagueiro titular do lado dele, porque um zagueiro de bom nível, né? Tem que contratar um zagueiro de bom nível ali ao lado do João Vitor. Complicado, né? Não dá para perder esses pontos em São Januário. Não dá, de verdade não dá mesmo. E esse gosto de levar esse golzinho no final é complicado demais, né? Porque a coisa tava indo a nosso favor. O Vasco até não tava fazendo uma partida boa, não, mas tava conseguindo a vitória, né? Que no final das contas é o que importa. O Campeonato Brasileiro é isso aí mesmo. Às vezes não joga bem e ganha. E até os 44 ali do segundo tempo o Vasco tava conseguindo a vitória. Mas aí numa falha de marcação, assim, inacreditável, né, cara? Inacreditável também. É muito erro bobo. Deixaram o cara, surgir ali no meio da área sozinho, né? Sozinho para poder completar pro fundo da rede. E é isso. Agora é pensar terça-feira aí no Atlético Goianiense, né? A gente joga em São Januário, tem que vencer, é obrigação vencer o Atlético, pelo amor de Deus, né? Tem que vencer o Atlético. É um time que é muito mais fraco que o nosso, tá ali no Campeonato Brasileiro na lanterna, e o Vasco precisa muito dessa classificação. E depois, no final de semana, é clássico, né? Clássico contra o Fluminense. E é isso. Vamos que vamos. Resultado frustrante, mas seguimos. Tamo junto, meus queridos. Desculpa aí qualquer coisa. Deixa aí seu like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal também, se você não for inscrito. Saudações vascaínas. Um grande abraço. Deixa aí seu comentário. Fica à vontade para desabafar também. E é isso. Até a próxima. Valeu.